Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Está terminando o ano, hein, gente? Vamos para o nosso último mês de 2023 com mais uma edição do CBN Esportes, com todas as informações sobre o clube do seu coração. Já vai mandando a sua mensagem aí para 991869070, código de área é o 19, o mês de setembro, que vai ser aquele mês. Claro que nessas primeiras semanas a gente vai falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também o mês de muitas especulações, notícias de reforços, contratações. Então, pode ficar com a gente e faça companhia aqui para o CBN Esportes durante toda a nossa temporada de dezembro. E vamos ao giro de manchetes desta sexta-feira. Começamos falando de seleção brasileira feminina. O Brasil venceu o Japão por 4-3 ontem à tarde na Neoquímica Arena em amistoso internacional do futebol feminino. Os gols do Brasil foram marcados por Bia Zanerato 2 vezes, Gabi Portilho e Priscila. As seleções voltam a se enfrentar em amistoso no próximo domingo, às 11h da manhã no Morumbi. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Ótima sexta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Ontem foi um dia movimentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A apresentação oficial do novo superintendente de futebol, Juliano Camargo. E o CEO do Guarani, Ricardo Moisés, rebateu as declarações do ex-supervisor Lucas Drubitsky na sua entrevista coletiva durante o Ceará. Ricardo Moisés afirmou que o Guarani tinha sim a intenção do acesso. Daqui a pouco, ele revelou os motivos, inclusive o valor da premiação caso o Guarani tivesse conquistado o acesso. Todos os detalhes a gente confere daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes. Fenomenal, membro da eterna geração dos galácticos do Real Madrid no começo do século, Zidane dividiu o dia a dia no vestiário com outras lendas do futebol como Figo, Roberto Carlos e Ronaldo. E ao participar do podcast do ex-jogador de basquete Tony Parker, o astro francês apontou que Ronaldo é de longe o jogador mais habilidoso com quem atuou e contou com o brasileiro na era dos diferenciados, até mesmo nos treinamentos. Foi uma dupla espetacular, Ronaldo e Zizou. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O atacante do Palmeiras, Rony, sofreu uma fratura no antebraço e só volta a jogar em 2024. Endrick sentiu dores no jogo contra o América na quarta-feira, mas estará em campo no domingo contra o Fluminense no Allianz Parque. O jogo poderá garantir o título brasileiro para o Palmeiras. O Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Para jogar o mata-mata, o Peixe precisava ser o time mais bem colocado do Brasileirão, entre aqueles que não irão jogar a Libertadores de 2024. A luta do Santos é pela permanência. E domingo, o time encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Corinthians jogará com um uniforme especial no duelo contra o Inter neste sábado. O Alvinegro atuará com uma camiseta na cor bege. E o São Paulo terá a volta de Erisson para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã no Mineirão. Paulistão, os 64 clubes que estão nas 4 divisões do futebol paulista iniciam o mês de dezembro à espera da divulgação das tabelas do Paulistão, séries A1, A2, A3 e A4. Pela lei, o primeiro campeonato terá tabela divulgado, seria o da Série A2, marcado para o dia 17 de janeiro. Na sequência estão Série A1, 21 de janeiro, Série A3, no dia 24 de janeiro, e a nova divisão, a Série A4, marcada para o dia 28. A Federação Paulista informou que aguarda as definições do Departamento de Competições para publicar as tabelas. Os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que serão realizados entre 2 e 25 de janeiro,
também não foram divulgados. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. Com a confirmação de João Brigatti como treinador da Ponte Preta para o Campeonato Paulista, a diretoria foca na reformulação do elenco para a temporada 2024. Até o final de dezembro, 17 atletas ficam sem contrato com a Ponte Preta. Ontem, 13 jogadores já estão sem vínculo com a Macaca. Detalhe importante, em 2024, a janela de transferência sofreu uma pequena alteração. A partir do dia 11 de janeiro, as equipes vão poder registrar os novos jogadores. Porém, o mercado está pegando fogo. Mercado da bola, o Internacional inicia os movimentos dos bastidores para reforçar o grupo para 2024. Gustavo Scarpa e os Palmeiras surge como principal nome. O Clube Gaúcho tem negociações em andamento com o meia e busca sensibilizá-lo para um retorno ao futebol brasileiro. O Colorado também mira a contratação do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, e também do volante Nandes, do Cagliari, da Itália. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no nosso CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Opa, daqui a pouco vem o Fábio Scheibe. Já. Liga aí, Fábio Scheibe. Oi. Agora sim, agora foi. Agora logrou isso, já diria. Júlio, tá me dando susto, O problema hein, é que fica atrás do botão. É isso aí. E aí, Fábio, qual é a cara? No encerramento da 36ª rodada, ontem, Júlio, conhecemos mais um time rebaixado para a Série B do ano que vem. O Goiás, que perdeu para o Grêmio por 2-1 em Porto Alegre, está matematicamente rebaixado. O time esmeraldino se junta ao América Mineiro e ao Curitiba. Resta apenas mais um lugar para a indesejada vaga do descenso. Já o tricolor gaúcho confirmou presença na Libertadores e agora briga pelo G4. Mesmo derrotado em casa por 2-1 para o Fortaleza, o Bragantino também assegurou vaga na Libertadores. Massa Bruta contou com o empate do Atlético Paranaense contra o Cruzeiro no Mineirão para o feito. O Furacão já não pode alcançar o Bragantino, sexto colocado no momento na pré-Libertadores. Já o Fortaleza espantou qualquer possibilidade de rebaixamento e voltou a vencer após 10 jogos, viu, Gil? 11h12 e agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um bom dezembro para você, Carlão. Para todos nós, Júlio, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Cara, que polêmica, né? O Lucas Drubis que criou, né, na entrevista, na apresentação dele lá no Ceará, mas envolvendo o Guarani, dizendo que em nenhum momento o acesso foi citado. E eu, de certa maneira, até defendi o Lucas, mas ele utilizou, acho que o termo errado, ou foi mal interpretado. Mas, cara, eu tô achando tão desnecessário toda essa fumaça, né? Que o CEO do Guarani teve que falar, o presidente do Guarani teve que falar, né? O torcedor ficou bravo, o Ricardo Moisés falou em valores e tal. Não é que o Guarani não queria o acesso, é lógico que o Guarani queria o acesso. Acontece que o Guarani, financeiramente, hoje, ele não tem condições de brigar pelo acesso. Haja vista as contratações que foram feitas na janela da Série B. O Guarani não tinha elenco para conquistar o acesso. Então, gente, vamos com calma. Talvez o Lucas foi mal interpretado ou usou as palavras erradas, mas tudo dentro de uma lógica. É uma opinião até impopular, mas tudo dentro de uma lógica. Lucas Drubis que não estava 100% errado, não. São os nossos destaques aqui no CBN Esportes. Você participa do nosso programa através do WhatsApp 991869070. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue ali pela região do centro, trânsito bastante complicado pela rua Irmã Serafina, ali pela pista da direita. Motorista perde tempo desde a Avenida Moraes Salles, seguindo pela Avenida Anchieta, até a chegada ali à rua Major Solon, tem excesso de veículos. Pela pista da esquerda, tem lentidão também pela rua Irmã Serafina. Pela Avenida Anchieta, o motorista reduz a velocidade somente ali na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Orozimbo Maia, trânsito carregado desde a rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da direita, sentido centro, por conta de obras próxima ali à rua Sacramento. No sentido norte-sul, são boas as condições. Rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva, trânsito carregado pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Rua 13 de Maio. Lembrando que a Avenida Campos Sales, por conta de trecho de obras, tem trânsito bastante carregado em toda a sua extensão, Júlio. Maravilha, Thaís. Obrigado pelas informações. Agora são 11h17. A gestão de documentos requer organização e identificação segura. A Arquitec proporciona para as empresas consultas e fácil acesso aos documentos físicos ou digital, com acesso seguro aos dados onde quer que esteja. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A equipe do vôlei Renata entra em quadra terça-feira para enfrentar a equipe... Deu ruim aqui, rapaz. Ninguém Vamos ver. O vôlei Renata aqui. Me ajuda Vamos aí. ver. Abrindo a tabela, hein? É ao vivo. Ao vivo é por isso. É Farmaconde São José. São José, clássico. Só que é fora de casa, hein? Exatamente. Esse jogo acontece dia 5, às 9 horas da noite, lá na Arena Farmaconte contra o São José. A equipe de Campinas vem de 2 resultados negativos. Perdeu para o Suzano e também para a equipe do Araguari. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. CBN Esportes Campinas. Onze horas 19 minutos. Antes das informações do futebol paulista, o Lupe traz agora uma informação
envolvendo Vitória. Aí a gente vai explicar que, de repente, pode ser uma moda que pegue para mais clubes, né, Lupe? Foi isso que me deixou confuso na hora do vôlei, porque assim, quando eu lia a notícia, eu fiquei bem confuso, mas muito confuso, porque é o seguinte, o Vitória colocou em suas redes sociais um texto, né? Eu vou ler na íntegra, porque assim, ele causa um espanto quando você acaba lendo o texto. Tá na página do Vitória, hein? Página oficial do Vitória. Ele faz aí um nariz de cera no começo do texto e diz assim: nosso desejo de estarmos cada vez mais juntos nos faz querer ver o Leão voando ainda mais alto. Assim, estamos dispostos a investir 200 milhões de reais no Esporte Clube Vitória, uma verba que será destinada a melhorias no departamento de futebol do Leão, fazendo com que tenhamos cada vez mais estrutura para estar no topo, que é o nosso lugar. Queremos jogar juntos e nos tornarmos o Fatal Model Vitória, a partir de um formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro, no qual a aquisição desses name rights não implica na compra do clube, muito menos na troca de cores, uniformes e escudo do Leão. Nossa parceria sempre foi pautada no diálogo e no respeito, por isso queremos ouvir o torcedor. Afinal, vocês são o maior patrimônio do clube e as negociações só serão iniciadas com o aval positivo da torcida. Vamos juntos criar um Esporte Clube Vitória cada vez mais forte. Fatal Model é um dos patrocinadores do Vitória e também da Ponte, um site de acompanhantes. E essa é a proposta. Trocar o nome do time, na verdade comprar o nome do time por esse valor de 200 milhões de reais. Segundo algumas informações, a empresa também deve fazer uma proposta de 100 milhões por um período de 10 anos pelo name right do estádio Barradão. E aí, Carlão? Cara, ousada a proposta, né? Polêmico. Você sabe o que seduz, literalmente, né? Mas você sabe o que seduz é o não trocar o uniforme, né? Manter as tradições. Agora, o nome, por exemplo, é Fatal Models Vitória. Isso. Eu acho que poucos veículos de imprensa vão falar. Vão aderir, né? Isso, O próprio Bragantino tem essa dificuldade, né? O Bragantino tem essa dificuldade. FM Vitória vai ser, né? Então, o que me incomoda é essa coisa de tipo, mesmo é um aditivo no nome do clube. Isso eu acho ruim. Agora, não mexer no uniforme, colocar o name rights até no estádio, além do nome do clube, isso seduz, cara, seduz. Agora, FM Vitória, FM Ponte Preta, aí seria complicado. Mas é algo que mexe com o torcedor, sim, porque a grana é muito alta. Será que o torcedor campineiro, não necessariamente essa empresa, qualquer empresa... A gente fala a Ponte porque ela tem ligação com a Ponte também. Né? Se qualquer empresa estivesse disposta a pagar 200 milhões, Up? 200 milhões. Pelo name rights do... Isso acontece muito nos esportes americanos, né? Tem as franquias. Isso acontece também no basquete. O vôlei Renata. O vôlei de Campinas, ele tem um name rights. Os times de basquete que disputam o NBB, todos, com exceção do União Corinthians, né? Que é lá do sul do país, praticamente todos usam o name rights. É que o futebol, ele é uma modalidade diferente, que ela envolve muito mais paixão, né? O negócio maluco que representa o futebol. Num time, num clube como Vitória, eu acho que, apesar da grana, daria uma polêmica. Muita gente iria aceitar, como existe a situação do Bragantino. O Bragantino não é tão forte nas arquibancadas como o Vitória, mas eu tenho certeza que rende polêmica em Bragança Paulista. Eu acho que escandaliza. Eu também acho. Até porque você tem na torcida um público que já é muito resistente. Eu, sinceramente, eu não aceitaria. Mas que mexe com o imaginário do torcedor, tem que levar para conselho. Até por conta, acho que a iniciativa é legal de ouvir o torcedor. Fala, e aí, você... Porque o dinheiro é alto, aí o coração do torcedor, acredito, vai ficar balançado. Mas no meu caso, eu não aceitaria. Não sei se é a mesma situação, mas pega o Bragantino. A gente brinca e tal, mas, cara, eu lamento muito, do fundo do coração, ontem, por exemplo, Bragantino e Fortaleza. Tudo bem que a cor predominante do Bragantino ontem era preto.
Mas, cara, não entra na minha cabeça o Bragantino entrar de vermelho e branco. Eu sou um tiozão, sou tradicional, apaixonado pelo Bragantino também, as cores branco e preto, aquela camisa quadriculada e tal. Só que respeito muito quem concorda, até porque os resultados estão aparecendo. O Bragantino vai para Libertadores, o Bragantino foi vice de Sul-Americana, o Bragantino sempre está brigando nas primeiras colocações. Agora, o futebol não é só business, o futebol é paixão, o futebol é coisa genuína. Né? Já falaram, pô, Carlão, por que Ponte e Guarani não fazem o mesmo esquema que o Bragantino fez? Cara, eu acho muito complicado, mesmo se os resultados vierem. Mas eu acho muito difícil porque são duas torcidas apaixonadas, dois clubes associativos. Mas, de qualquer maneira, muita gente é partidária desta situação, como eu acredito entre os torcedores do Vitória também. Alguns são partidários dessa eventual parceria. Né? A reflexão está proposta aqui para os gera debate, com certeza. E clubes também. E claro que a gente vai monitorar a situação envolvendo o Vitória. Vamos lá, Vinícius Moura, com informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. O atacante do Palmeiras, Rony, sofreu uma fratura no antebraço direito durante a partida contra o América e só volta a jogar no ano que vem. A contusão se deu no mesmo local que o atacante se machucou no início do ano. Rony foi uma das novidades do técnico Abel Ferreira para o duelo diante do América, jogo no qual o Palmeiras abriu mão do sistema com 3 zagueiros devido aos desfalques de Gustavo Gomes e Mike por suspensão. O atacante Hendrick saiu com dores durante a partida contra o América, mas ele não será problema para o duelo contra o Fluminense, domingo no Allianz Parque. O Palmeiras conquistará o título brasileiro neste fim de semana se vencer o Fluminense e se Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro não ganharem as suas partidas. A derrota para o Fluminense retirou qualquer possibilidade do Santos disputar a Copa do Brasil do próximo ano. O Peixe precisava ser o mais bem colocado no Brasileirão entre os times que não irão disputar a Libertadores de 2024. A CBF alterou a distribuição de vagas para a Copa do Brasil do ano que vem e deu prioridade aos resultados dos campeonatos estaduais em 2023. E o Santos terminou apenas em 12º no último Paulistão. A realidade do Santos é lutar pela permanência. O Peixe volta a campo domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ontem o Furacão empatou com o Cruzeiro por 1-1 em Belo Horizonte e já não tem mais chances de garantir uma vaga na pré-Libertadores. O Corinthians entra em campo neste sábado contra o Internacional na Neoquímica Arena. O alvinegro jogará com um uniforme especial para a partida. O bege substituirá o branco e o primeiro escudo do clube ficará no centro, na altura do peito. O uniforme foi escolhido por torcedores em um concurso realizado na internet no meio do ano. Este será o último jogo do Corinthians em casa na temporada. O São Paulo atuará no sábado no Mineirão contra o Atlético Mineiro. O tricolor do Morumbi terá a volta de Erisson, que estava suspenso. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini, pelas informações e grande expectativa, né, Fábio, pela rodada de domingo. Eu ainda acredito que dificilmente o Palmeiras crava o título no domingo. Acho complicado, mas é uma grande possibilidade, pelo menos, encaminhar, né, Fabião? Exatamente, Júlio. O Palmeiras dependendo apenas de si para ser campeão, mas nessa rodada vai ter que ganhar do Fluminense e torcer também para rivais, né? Torcer para o São Paulo também. E dependendo da situação também do Cuiabá com o Flamengo, é muito difícil o Cuiabá tirar algum ponto do Flamengo nessa rodada no Maracanã. E também esse jogo que tem do Cruzeiro contra o Botafogo. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte dele, né? Ganhar um jogo, e daí mesmo ganhando, pode até empatar na última rodada contra o Cruzeiro fora de casa. Jogo esse ainda que não se sabe se vai ter torcida ou não, né? Que o julgamento do Cruzeiro ficou para a próxima segunda-feira. Mas a torcida do Palmeiras está empolgada. Uma vitória contra o Fluminense encaminha muito bem o título para o Palmeiras, né? E na briga na parte de baixo, hein, Carlão? Ontem o Cruzeiro... Rapaz, que jogo maluco, né? Eu acho que saiu no saldo positivo ainda, depois daquele pênalti perdido do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro empatou com o Furacão. Cara, eu não sei, eu dou um azar pro Bruno Rodrigues, porque duas Você elogiou ele, é verdade. Não os elogios eles merecem, mesmo errando o pênalti, mas duas partidas desse Brasileirão que eu parei pra assistir o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues se deu mal. Aquela com
que o Henrique, né? O Henrique Dourado. Henrique Dourado O brigou ceifador. pênalti. O Bruno Rodrigues chorou e tal. E ontem também ele acabou desperdiçando a oportunidade. Mas o Matheus fez um belo gol, né? Que golaço. E o Vitor Roque, que nasceu para jogar no Mineirão. Que menino joga muita bola. Ontem retornando até o primeiro gol após a lesão, ajudando na defesa também. Mas foi um empate, ficou um clima meio tenso no Mineirão, a torcida do Cruzeiro, né, assustada até com o não triunfo. Mas é um empate que mantém o Cruzeiro assim numa situação, podemos dizer, confortável com relação a rebaixamento. 45 pontos, a média deu uma baixadinha novamente. Eu acho que o Cruzeiro já pode sacramentar. O que assusta o torcedor cruzeirense é a sequência, né? Porque o Cruzeiro ele pega o Botafogo e fecha com o Palmeiras. Eu acho que por isso ficou um clima de tensão. Chata. Agora, em termos de pontuação, o Cruzeiro entra aí na penúltima rodada com uma pontuação tranquila com relação ao rebaixamento. O Botafogo não coloca medo em ninguém mais, né? Dá pra pontuar contra o Botafogo. E Só você... confirmando que o Goiás ontem é o terceiro rebaixado da Série A. Cara, eu torci tanto pro Vila subir, porque você já imaginou o cenário? Não, o cenário em Goiânia? Cara, o Goiás, que era até então absoluto na elite do futebol brasileiro, rebaixado, e o Vila, que nunca tinha jogado também uma Série A junto com o Atlético, na Série A. Cara... Os dois coitadinhos, no intervalo aspas, de um ano... O Vila nunca jogou uma Série A? Ele jogou uma Série A há 30 anos atrás, quando foi aquela... O cara não é um historiador do futebol, ele pode dar mais detalhes, mas tinham 70... Onde a Arena vai armar um time no Nacional. Exatamente. Ele era política com futebol. Tinham 70 clubes na Série A. Nesse formato não jogou. Nesse formato não, né? Desde a era do Nacional. Do Atlético campeão, né? O Campeonato Brasileiro 71. começa ali em 71. Ele nunca disputou a Série A nesse novo... Novo não, né? Eu não sabia disso. Nunca jogou. Eu teria torcido pro Vila subir também com você. Mas não ia adiantar, porque tem coisa que só acontece com o Vila Nova. E não ficarei surpreso. Na verdade, pode anotar aí, o julgamento do Cruzeiro não vai acontecer segunda-feira. Tô certo ou tô errado, Fábio Scheibe? Exatamente. Ter a última rodada sem torcida faz um mal pra CBF, né? Então... Os pauzinhos estão sendo mexidos já, viu? Vide Ituano e Vasco, Cuidado né? com essas afirmações aí. Eu peguei aqui no Diário de Goiás. A gente vai com base no histórico. O Vila Nova ele participou, que era o formato do Campeonato Nacional, de 71 para cá. Isso. Mas realmente as classificatórias eram diferentes. Mas ele participou em 80, 81, 83 e 85. Mas tinham quantos times disputando? 300. Nossa. E o futebol goiano entrou no cenário nacional em 73 com o Goiás. E neste formato de pontos corridos, 2003 para cá, o Vila Nova nunca disputou. E a gente tá falando aí num cenário de o quê? Um ano. Goiás rebaixado, Vila e Atlético na Série A. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta a falar aí sobre Campeonato Brasileiro. Agora são 11h32. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. O presidente executivo da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o Brasil deverá ingressar no grupo de produtores de petróleo OPEP+, com um papel de cooperação e observação das decisões, mas sem participar do sistema de cotas de produção. Ele deu a declaração à agência de notícias Reuters. O possível ingresso do país no grupo foi anunciado numa reunião de representantes da OPEP+, com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Uma das minas da Braskem, em Maceió, pode desabar a qualquer momento, segundo a Defesa Civil. O risco envolve pelo menos 5 bairros e provocou o esvaziamento de casas e um hospital. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura decretou a situação de emergência. Em fevereiro de 2018, surgiram as primeiras rachaduras no bairro Pinheiro. Uma delas tinha 280 metros de extensão. No mês seguinte, houve um tremor que agravou a situação. O fenômeno provocou danos irreversíveis aos imóveis. A Braskem informou que continua monitorando a situação da mina. A maior feira de cultura pop e geek do Brasil começou em São Paulo. 285 mil fãs devem comparecer à Comic Con Experience, que completa 10 anos nesta edição.
O evento atrai pessoas de todo o país e conta com a participação de estúdios de cinema, empresas de entretenimento, gigantes de quadrinhos e celebridades nacionais e internacionais. A promotoria da França confirmou o pedido de 1 ano de prisão para o ex-presidente Nicolas Sarkozy, que é acusado de financiamento ilegal de campanha em 2012. Ele já foi condenado em primeira instância. Nicolas Sarkozy teria infringido conscientemente o limite legal das despesas eleitorais. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A temporada 2023 do Futebol Globo CBN em Campinas vai terminar com chave de ouro. Depois de passar o ano acompanhando os jogos de Ponte, Guarani e também do Vôlei Renata, a temporada 2023 do Futebol Globo CBN termina com o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. É neste sabadão, a partir das 3 da tarde, a oportunidade de curtir craques do passado em campo, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Uma verdadeira seleção de lendários. Em campo, Amoroso, Elano, Luizão, Chulapa, Lugano, Cicinho, Fernando Braz e muitos outros craques. Você não perde nada do Jogo da Família Amoroso e Amigos aqui na CBN, neste sabadão, a partir das 3 da tarde, com Carlos Cabela e toda a equipe do Futebol Globo no rádio. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37. Vamos lá falar sobre a dupla campineira. Guarani e Ponte Preta estão em férias. Os jogadores, os atletas, porque os dirigentes estão trabalhando. Inclusive, no caso do Guarani, apresentando novos funcionários do departamento de futebol, Lupi. É isso, Júlio, porque era a grande preocupação do Guarani para a temporada 2024, né? Após aquela partida contra o Atlético Goianiense, o Guarani anunciou a saída do Lucas Drutzky. Cara, eu desisto, velho. Não é possível que você não vai aprender a falar. Anunciou a saída do Lucas do cargo de superintendente de futebol. Drubsky. Isso! Aí. Lucas Drubsky. Ele acabou saindo, deixando o Guarani e foi assumir o comando do futebol do Ceará. Porém, na entrevista coletiva, ele acabou falando algo. Foi questionado, Ele foi questionado sobre os últimos trabalhos que ele desenvolveu no Coritiba e também no Guarani. E aí ele se defendeu. Ele veio com argumentos, afirmando que o Guarani não tinha, palavras do Lucas, que não tinha a condição de brigar pelo acesso, que o primeiro objetivo era terminar a competição honrando os compromissos financeiros, e aí isso causou uma reviravolta. Os dirigentes do Guarani ficaram nervosos, ficaram tensos, e ontem
E aí contrataram Juliano Camargo para ser o novo homem forte do futebol do Bugre. E eles aproveitaram a entrevista de apresentação do Camargo para colocar pingos nos is das declarações que o Lucas, ex-executivo de futebol do Guarani, acabou declarando na apresentação lá no Ceará, Nordeste brasileiro. O Ricardo Moisés, ele colocou alguns pontos que acabaram justificando o porquê o Guarani entrou sim na Série B para brigar pelo acesso. Especificamente sobre a Série B desse ano, a gente tinha sim um objetivo claro, que era o acesso, e brigamos por ele durante toda a competição. Esse objetivo do Guarani, ele é tão claro pelas ações que a diretoria toma durante o ano, e eu vou especificar algumas aqui para vocês, que qualquer comentário diferente disso é, claro, uma teoria de conspiração e a gente não vai deixar que isso denigre os profissionais que aqui estão, quer sejam diretores, quer sejam treinador, quer sejam atletas e outros profissionais que aqui trabalham. A gente começa, assim, a Série B com o objetivo claro e declarado aqui perante toda a imprensa de Campinas, que era o acesso. A gente inicia com 3 vitórias seguidas e ali sim fizemos em primeiro lugar na primeira rodada, segundo na terceira. Após esses 3 resultados positivos, a gente entra numa sequência negativa e de imediato a diretoria vai ao mercado e troca executivo e treinador na busca que essa oscilação não acontecesse. Ali, a gente contrata um treinador campeão brasileiro da Série B, campeão por todos os clubes que passou, e jamais um treinador do gabarito do Humberto Louser viria com o Guarani com o objetivo de permanência. Desde a entrevista, desde a contratação, foi colocado de forma muito clara: o Guarani vai brigar por esse acesso até o fim. Não mediremos esforços para conquistar esse objetivo. Objetivo claro aqui dentro do Guarani, não só para o Humberto, como para todos os jogadores, e a diretoria foi sempre muito transparente com isso. Um acesso é difícil? Você tem clubes com receitas maiores que o Guarani, ou com estruturas um pouco mais modernas? Tem. Mas a gente tinha um clube equilibrado financeiramente, bons profissionais trabalhando aqui com capacidade para a gente buscar isso. A partir daí, a gente traz também diversos atletas na montagem do elenco, com capacidade e com acessos no currículo. Então você pega o caso do Matheus Barbosa com 3 acessos, você pega Diogo com acesso, você pega Regis com acesso, Pegorari com acesso, diversos atletas experientes para fazer o Guarani alcançar o objetivo dele. Diversas conversas a gente teve com os jogadores aqui nos corredores e eu falo isso aberto. Tive conversa com o Regis, tive conversa com o Bruno Mendes, tive conversa com o Pegorari e era claro, voltamos para o Guarani para fazer esse acesso. Quando chega a janela, a gente tem diversas propostas para nossos jogadores. Então, Derek tinha proposta, Matheus Bueno tinha proposta e a gente falou: ninguém sai daqui. O Guarani não medirá esforços para manter esses atletas, porque se eles saírem, a nossa dificuldade do acesso vai ser maior. Mantivemos esses atletas, teve valorização, prorrogação de contrato, diretoria fez tudo o que era possível, pagamos 1.600.000 em bicho pelos jogos, pelas vitórias do Guarani durante a Série B. Havia-se uma promessa de 5 milhões pelo acesso e 6 pelo título. E antecipamos pelas vitórias 1.600.000 pago rigorosamente em dia. Então, a diretoria está de parabéns pelo trabalho que ela fez e pela condição que ela deu para que a gente buscasse o acesso. Infelizmente, esse acesso não veio. Bom, esse é um trecho das palavras do Ricardo Moisés, CEO do Guarani. Estava com outros membros da diretoria, o Marconato, o presidente, também estava na mesa. Todos os dirigentes, acredito que todos os membros do CA na sala de imprensa, acompanharam não só a apresentação do Juliano, que a gente vai repercutir também com mais calma durante a semana que vem,
Aliás, até fiz essa pergunta pro Juliano sobre o trabalho que ele fez no Criciúma. Sabe por quê? Eu acho que é importante destacar essa situação. O Juliano, ele estava no Ceará, mas antes de chegar ao Ceará, ele estava no Criciúma. Criciúma subiu para a Série A. É um dos 4 que conquistou o acesso para a Série A do ano que vem. E não foi do dia para a noite, porque em 2021 o Criciúma estava na 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Jogava com o Próspera, era o clássico de Criciúma, Próspera e Criciúma. E na Série C do Campeonato Brasileiro, ele montou um time, subiu o time da Série B do Catarinense para a Série A com título, e depois acabou aí criando uma base, e tudo isso com o Tencate no comando técnico. Não houve troca de treinador. Então há um trabalho de relevo do Juliano que a gente destaca a partir da semana que vem, fala um pouco mais sobre o perfil do profissional, mas que já adiantou que pelo menos 10 contratações devem ser realizadas para a disputa do Campeonato Paulista. Eu acredito que esse número pode subir, mesmo sabendo da limitação de vagas para o Campeonato Estadual. Nascimento. Pois é, Carlão, é uma situação que a gente vem batendo na tecla há algum tempo, né, envolvendo os dois personagens, o Drubsky e o Ricardo Moisés. E claro que, assim como nós colocamos o Drubsky ontem, a gente coloca aqui a versão do Ricardo Moisés. E eu volto a dizer o que citei ontem. Eu acho que os dois lados têm as suas razões, Carlão. Não, perfeito, Júlio, perfeito. Eu acho que os dois lados realmente têm a razão. Talvez o Lucas não sei se não soube usar as palavras ou foi mal interpretado, mas eu consegui entender o que o Lucas queria dizer. Gente, não é que o acesso não foi discutido no Guarani. É claro que foi. É claro que o Guarani queria subir. Só que aí, existia o investimento para subir? O Guarani tinha elenco para subir? O Guarani iniciou a Série B. Vamos subir? Estamos contratando jogadores para subir? Gente, Bugrino, vamos esquecer a emoção um pouquinho. Vamos racionalizar. O Guarani não tinha o elenco para subir de divisão. Acontece que a coisa deu tão certo, o encaixe foi tão perfeito, que num determinado momento da Série B, o Guarani deu mostras de que poderia subir, de que tinha possibilidade de subir. Só que, para concretizar um sonho, você precisa ter um caixa robustecido. Aí você olha no caixa, a gente está brigando para subir. 4, 5, 6 vitórias consecutivas. Estamos em primeiro, estamos em segundo. E agora? Vai chegar a janela, a gente precisa contratar para permanecer lá em cima. A gente precisa dar bicho gordo para os caras. A gente tem esse recurso? Não tem. Então vamos com o que temos. Aí vai para a janela. Quem que trouxe aí? Com todo respeito aos atletas, alguns ajudaram, mas... Iago Teles. Gustavo França. Kaique Silva. Douglas Borges. Robinho. Pablo Tomás e Lucas Adel. Robinho e Lucas Adel. Gente, com respeito a esses atletas, talvez no futuro eles possam brilhar, mas não são jogadores que vão chegar com a titularidade e vão chegar e colocar o Guarani ali numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendi o que o Lucas disse, talvez as palavras do Lucas não tenham sido bem colocadas, né? O Guarani não tinha ali um investimento em elenco para acesso, e o Ricardo Moisés, quando se viu na possibilidade de subir, ele quis investir, mas fazer o quê? Talvez não deu certo. Então, eu acho que as duas partes têm aí os acertos nas declarações. E outra coisa, Júlio, já passou, sabe? Agora é 2024, o Guarani precisa ir focar no Paulistão. O passado é passado, presente é presente. O futuro é incerto. Ô Lupe, a gente vai falar sobre Juliano Camargo ou a partir de segunda? Não, eu só queria que você reiterasse que ele citou um número sobre remanescentes e contratações, né? Seriam 10 contratações? 10 contratações, esse foi o número que ele falou de contratações. Ele quer manter uma base, né? Até porque o Guarani tem alguns jogadores com um contrato para a temporada do ano que vem, renovou com alguns atletas, o Pegorari, o próprio Diogo Matheus, o Mike, o Matheus Bueno, quem mais? Acho que foram esses, o Álvaro, goleiro da base, mas ele afirmou que pelo menos 10 contratações devem ser realizadas. Como eu disse, eu acho que esse número pode até subir um pouquinho. Eu acho que é baixo esse número aí. É por conta da limitação, né? São não, 26... mas, por exemplo, dos zagueiros, ninguém fica. Mas eu acho que desses 10, pelo menos 4 são zagueiros. Futebol, né, às vezes muda do dia pra noite, mas
do que nós temos de informação, né? Ninguém fica na Ninguém zaga. fica. Lucão, Alan Santos, o Valber e o Alvarinho. Valber e o Alvarinho. Lucas Adel tem contrato, mas assim, né, com todo o respeito também. Cara, eu queria Paulistão entender. É bem pesado. Eu queria entender, porque ele chegou como uma aposta, um jogador muito elogiado, e não teve uma chance. Nem no jogo contra o Atlético ele entrou. Não. Então, eu acho que esses erros, eles precisam ser... eu acho que vale mais o debate envolvendo este erro, ou a situação da divulgação, ou não a divulgação, mas a renovação já de contrato com os jogadores e a divulgação, porque isso gera problema dentro de um grupo, isso acomoda o jogador que de repente tem o seu contrato prolongado ou renovado. Então, esses erros, eu acho que a reflexão é válida. Agora, ficar que ia subir, que não queria subir, eu acho uma discussão tão desnecessária, cara. Porque eu acho importante bater nesses erros que foram cometidos, para não serem mais cometidos. Eu acho que o Guarani está pavimentando o caminho para acesso. O Lupe acabou de citar aí o trabalho que o Juliano Camargo fez no Criciúma. O Criciúma não subiu de segunda-feira, de segunda para terça, não. O Criciúma veio construindo, passou por perrengue, disputou a Série A2 lá de Santa Catarina e aí conseguiu subir. Eu acho que o Guarani, permanecendo neste caminho de organização, principalmente a organização financeira, o acesso vai chegar. Sinceramente, neste 2023, o Guarani poderia subir? Poderia. Mas, gente, eu já vi um cenário como Santa Cruz há 4, 5 temporadas, subir da A, e hoje está sem calendário nacional. Paraná então tem que tomar muito... No próprio Paraná, em 2017 subiu. Sim. Né? E só um detalhe, por que a gente... você cita o Criciúma, porque estava rebaixado na segunda divisão do Campeonato Estadual? Não. Porque, por exemplo, o Criciúma não é claro, não estou comparando questão de investimento, de renda per capita de Campinas com Criciúma, populacional. Campinas é muito maior que Criciúma, só que Criciúma também não é capital. Sim. Criciúma é uma cidade que tem uma economia forte, mas não é comparada a Campinas, e é um time que... E aí, qual foi nas palavras do Juliano, semana que vem a gente traz com detalhes tudo, porque foi uma sonora muito longa. Sim, muito longa. Ele falou o que fez o Criciúma chegar à primeira divisão. Primeiro, o torcedor acreditar no time, acreditar no projeto, acreditar nas ideias. Os sócios lá, cara. Isso. Quando ele chegou, ele falou que tinha 900 sócios. O Criciúma, 900, tinha 1.000 sócios. Cara, e são situações que os nossos clubes, estamos o Guarani agora, mas a Ponte pode ser inserida também. Cara, eles precisam estudar estas situações. Por que o Criciúma, com tudo isso que o Lupe falou, uma cidade menor que Campinas, um investimento menor que Campinas, tudo bem, é um clube só, mas por que o Criciúma tem esse sucesso de público? Tem o Próspera também de Criciúma. De público, principalmente, e nós aqui, a gente fica brigando, que eu coloquei 4 mil, não, que eu coloquei 6 mil, gente. Sabe, vamos elevar o patamar da discussão, né? E o Criciúma é um exemplo. Por que as nossas equipes não vão a Criciúma? Vão lá estagiar, vão lá pegar exemplos aí. Por que o Criciúma hoje virou um case de sucesso, tendo fracassado demais nas últimas temporadas? É isso aí, é um longo debate, né, gente? A gente precisa refletir mesmo sobre esses pontos. E claro que a gente vai abordar bastante sobre esses assuntos também no decorrer de dezembro. Agora são 11h52. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. 11h55, informações da Ponte Preta com Antônio Lupe. Júlio, ontem nós destacamos aqui que 13 atletas ficaram sem contrato com a Ponte Preta. Entre esses jogadores que foram essenciais, fundamentais na luta pela permanência, o caso do Fábio Sanches, do Elvis, do próprio Arthur. O Everton, atacante, também não tem mais contrato com a Ponte. O Everton está envolvido em uma situação aí judicial, né, por conta dessa suposta agressão. O jogador ele foi citado por duas mulheres em uma confraternização que aconteceu na cidade de Paulínia. Então esse atleta ele não tem mais vínculo com a Ponte, ele está respondendo aí, o processo está em sigilo, ou seja, nós não temos informações, está sob sigilo da justiça, mas o Everton já não tem mais contrato com a Ponte Preta. Porém, o atleta, pelas informações que temos, não deve encerrar a carreira, deve realizar aí a sua trajetória profissional em outra equipe. Uma notícia interessante, porque é o seguinte, a Ponte ela já tem definido o Brigatti como técnico para a temporada, pelo menos para o Campeonato Paulista de 2024. Só para a gente relembrar um pouquinho da trajetória do Brigatti nessa atual temporada, ele chega como coordenador de futebol, ou seja, essa é o responsável por ter aí o diálogo entre a comissão técnica, jogadores, diretoria. E aí, com a saída do Pintado, ele assume a equipe para evitar o rebaixamento. Então ele já tinha mais ou menos a responsabilidade que ele vai ter agora junto com a diretoria, de montar esse elenco para a temporada do ano que vem. Muitos jogadores estão indo embora e poucos devem permanecer. Por isso, a reformulação ela deve ser quase que total da Ponte Preta, versão 2023 para a versão 2024. Em relação a alguns jogadores que têm contrato com a Ponte, Luiz Felipe, por exemplo, tem contrato com a Ponte Preta. Amaral, Leonaldi, Felipinho, jogadores da base têm contrato mais longo. O próprio Matheus Silva, que teve que passar por uma cirurgia no ombro, tem contrato até 2025. E um jogador que chegou desconhecido, mas terminou a temporada como titular, o Castro, também tem contrato. Jogador que foi campeão lá do Pará pelo Águia de Marabá, veio para disputar o Sub-23, não teve uma boa campanha no time, a gente pode falar horrível, que foi montado para a disputa da Copa Paulista? Pode, né? E aí ele foi chamado para o time principal e entrou primeiro como volante e depois como zagueiro. E tem uma matéria que foi escrita pelo Júlio Nascimento e também pelo Heitor Esmeriz, contando um pouquinho a história do Castro. Castro que é natural de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e como todo jogador passou por grandes problemas até chegar ao profissionalismo. Então fica o convite para você acessar a página do GE Campinas e acompanhar essa entrevista com o Castro, que tem contrato e deve permanecer na Ponte para a disputa do Paulistão. Aliás, o Castro chega na Ponte via Marco Aurélio Jacozinho, né, que também foi responsável pelo Felipinho. Exato. Né? Felipinho chega na Ponte pelo Jacozinho. Então esse trabalho Carlão, de filtrar às vezes talentos ou jogadores que estão que podem ajudar de certa forma é importante também, mas eles precisam ser a exceção, eles não podem ser a normalidade de um elenco formado para uma disputa de Paulistão senhora. Agora, né? Aliás, foi o que de bom aconteceu com esse Sub-23 aí. Ainda bem que tem o Jacozinho, que é ídolo aí da torcida da Ponte, que descobriu o Felipinho, que descobriu o Castro, porque esse Sub-23 aí também, mais uma das
das vergonhas da Ponte Preta nesta temporada 2023. Mas isso é outro assunto. Poxa, o Castro foi uma grata surpresa, né? Eu só achei estranha a maneira como ele entrou, porque do nada ele apareceu no banco contra o Ituano e entrou, né? Aquelas coisas que a gente não entende. A Ponte Preta é um negócio, é um enigma, né? Agora, dentro de campo, quando ele foi realmente, né, o escolhido para ser o titular, formou o sistema defensivo com o Fábio Sanches, deu conta do recado, reorganizou o sistema da Ponte, notadamente nestas 4 últimas partidas em que a Ponte teve uma mudança de comportamento, sem dúvida alguma, uma grata revelação. Agora, que foi estranha a maneira como ele começou na Ponte, foi, mas de qualquer maneira que a Macaca possa aproveitar aí a passagem do Castro, o próprio Castro também, até porque ele defende um clube com uma camisa de projeção. Maravilha, gente. Finalizamos aqui o nosso CBN Esportes. 4 horas tem mais. Fábio Chaib, Carlão, Lupe, tem Arena, comando do Eliel Almeida. E amanhã tem a grande transmissão do Jogo das Estrelas. Hoje é com o Lupe. Hoje e amanhã, sou eu, tô no piloto. Amanhã das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. E o jogo às 3. Amanhã o truck direto ali do Hotel Vitória. Isso, né? Hotel Vitória, Das 11 concentração ao meio-dia, dos atletas que vão participar da segunda edição do Jogo da Família. Um evento beneficente que vai destinar alimentos às pessoas carentes da cidade. Evento realizado pelo Amoroso, que vai trazer grandes personalidades da história do futebol mundial, hein? O Jogo da Família, então, segunda edição, Amoroso e Amigos, com cobertura total da CBN. Um abraço, gente. Até a próxima. CBN Esportes Campinas.